boa noite para todo mundo que acompanha a nossa página Psicologia Escolar e Educacional e acompanha também o canal de YouTube Psicologia Escolar e Educacional. Hoje a nossa live de terça-feira, que a gente tem todas as terças às 19h30, é muito especial. Nesta semana, a gente tem a comemoração do Dia da Psicologia no Brasil. Vai ser dia 27 agora, quinta-feira. Então, dessa vez, eu fiz questão de trazer uma profissional da psicologia para participar da nossa live. A gente já trouxe profissionais de várias áreas aqui, mas essa semana tinha que ser alguém da psicologia para conversar com a gente. Então você fique à vontade, se prepara que o assunto vai ser muito importante, muito interessante da gente abordar. Se prepara aí para fazer o seu comentário, para fazer a sua pergunta, que a gente vai respondendo aqui ao vivo, ok? Quem eu convidei para estar aqui com a gente? A psicóloga Eduarda Rodrigues. Ela que fez psicologia na Unifil, foi minha aluna, fez parte do núcleo de estágio em psicologia escolar e educacional da Unifil, e ela tem aí um histórico muito importante da luta antirracismo, um engajamento contra o racismo no nosso país, na nossa realidade. E ela está fazendo mestrado em educação na UFJ. Seja bem-vinda, Eduarda, muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem bacana. Eu gostaria que você já se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação quanto psicóloga e ativista, como que foi o começo da sua carreira, como que está sendo agora. Fica à vontade que a casa é sua aqui. Muito obrigada. Boa noite, todo mundo que está conosco. Boa noite, Luiz. É um prazer imenso para mim estar aqui com você, ainda mais comemorando o dia da nossa profissão. Você que faz parte da minha formação. Me sinto muito orgulhosa, né, de ser convidada para o seu canal para fazer jus aí ao dia do psicólogo, da psicóloga. Bom, como o Luiz já me apresentou, eu sou Eduarda. Eu tenho 29 anos, fui formada pelas Faculdades Integradas de Ourinhos, hoje Unifil. Não iniciei minha trajetória acadêmica lá, eu sou natural do Rio Grande do Sul, então eu comecei a minha formação em Juí, no noroeste lá do estado. Por motivos pessoais, eu tranquei a formação e me transferi para a Fevale, mais próximo de Porto Alegre. E lá fiquei até 2014, quando eu conheci meu companheiro e nós nos mudamos para Ourinhos, São Paulo. E aí, então, terminei a minha formação na Unifil, que para mim foi muito importante por vários motivos, por ter entrado em contato com os coletivos feministas, o GENI, que fez parte da minha formação, ter entrado em contato com o movimento negro e com a minha própria identidade negra enquanto mulher negra, e isso foi fundamental, divisor de águas na psicologia que eu quis para mim, que eu fui buscar, porque eu não encontrei na minha formação, e que faz parte do que eu penso hoje como uma ética de trabalho. Atualmente eu moro em Jataí, em Goiás, me formei dia 16 de janeiro em Ourinhos, dia 18 estava em Jataí já, aqui, né, em virtude também de acompanhar meu companheiro. E nesse terim, fiquei grávida, hoje sou mãe da Dandara tem 1 ano e 9 meses. Dandara foi a nossa guerreira quilombola, né, dos Palmares. Fiz homenagem a ela com a minha filha, que também fala um pouco dessa minha trajetória. Então, a maternidade chegou junto com um exercício mesmo da profissão. Então, nesse percurso aí, procurando assistência ao parto aqui na cidade, entrei em contato com 2 colegas psicólogas, que são doulas, estudaram perinatalidade, também são advindas do estado aí de São Paulo, e aí comecei a entrar no ramo da maternidade, psicologia e maternidade. Então, atualmente, eu trabalho no grupo Amanhecer Mãe, que é um grupo de humanização do nascimento, a gente faz rodas de conversa aqui na cidade, ajuda as mães, mulheres, que estão tentantes, que já estão grávidas, e as puérperas, os pais também, numa perspectiva de escuta essa mulher que passa por um estágio de vida muito peculiar e que nem sempre tem escuta. Nesse intervalo, eu iniciei o meu mestrado aqui em educação. Meu tema de pesquisa é sobre mulheres negras na docência universitária superior, que também tem muito a ver comigo, com o que eu penso,
nessa questão de racismo e sexismo, e também atuo na clínica online. A minha clínica começou online antes da pandemia. As minhas pacientes, elas têm uma característica muito em comum, que são mulheres brasileiras que estão residindo fora do país e que procuraram terapia no seu idioma. Então, a minha clínica tem isso, eu tenho pacientes, a maioria delas é fora, tenho 2 pacientes que são aqui da cidade de Jataí, que aí começou depois da pandemia na questão online. Mas a maioria da minha clínica, ela é nesse modo. Então, brevemente, assim, um pouquinho da minha atuação profissional no momento é essa. Clínica online, atuação no grupo Amanhecer Mãe, e sempre engajada nas discussões sobre as questões raciais, que me são muito caras. Vamos para esse assunto que eu penso que é o principal da nossa conversa aqui, não é? A gente, na área da psicologia, a maioria de nós profissionais nos preocupamos com as diversas questões que a gente coloca sob um grande rótulo intitulado Direitos Humanos, né? A questão das minorias, a questão da igualdade, a questão das desigualdades sociais que há no Brasil. Ao mesmo tempo, eu penso que muitas vezes a gente ainda esbarra com situações difíceis, com situações complicadas, não é? Então, eu gostaria que você falasse assim para a gente, tanto para o pessoal que acompanha a gente, que é leigo no assunto, não é? Que é interessado nas coisas da psicologia, mas não é profissional, quanto os profissionais que acompanham a gente. Fala um pouco sobre a dificuldade do profissional de psicologia em compreender o racismo, né? Porque às vezes a gente está acostumado a pensar que racismo é só aquela situação extrema, como aconteceu novamente nos Estados Unidos esses dias, né? A gente às vezes não sabe que o racismo pode estar em coisas, né, mais sutis. Fala um pouco dessa nossa dificuldade, então, na psicologia, em entender o racismo e entender o impacto que isso tem na vida das pessoas, a importância disso para a nossa atuação profissional. Muito bem colocado. Essa dificuldade que a psicologia tem é uma dificuldade que o Brasil tem. Não é à toa que agora nós descobrimos que existe racismo no Brasil. Que agora somos todos sou antirracista. Que foi pego de surpresa. Isso aconteceu com George Floyd, botou em polvorosa muitos assuntos que para nós que estamos já no embate há muito tempo não é novidade. E aí é um privilégio para quem descobriu agora que o racismo existe no Brasil. Né, nós tivemos em plena pandemia o caso do João Pedro, que morreu em casa, vítima da ação policial no Rio de Janeiro, algo muito comum, infelizmente. Nós tivemos o Miguel, que morreu, menino aí de 5 anos, que morreu numa queda do nono andar por uma negligência puramente racista. E são inúmeros casos que acontecem todos os dias no Brasil e nos chama atenção quando algo vem dos Estados Unidos. Mas foi importante que o brasileiro olhou para a própria realidade e percebeu que aqui sim nós temos uma desigualdade racial gritante e que vai ter um impacto nas profissões que temos em solo brasileiro. Então, quando nós pensamos a psicologia, uma psicologia brasileira, não temos como ignorar o aspecto racial e vermos o quanto que ele é ainda negligenciado na nossa formação, o quanto que nós, pessoas negras nesse país, fomos mais tempo escravizadas do que libertas. Né, a escravidão aí tem 140 anos, e a gente teve aí mais de quase 4 séculos de escravização. Então, nós temos um legado muito presente ainda dentro da nossa sociedade, e ao mesmo tempo é gritante quanto que isso é ignorado. Então, nós vivemos hoje no mito da democracia racial, que aqui brancos e não brancos vivem em harmonia, que aqui nós não temos desigualdades, que nós não tivemos o apartheid como teve os Estados Unidos, onde teve uma lei de segregação, onde dizia que alguns estabelecimentos seriam frequentados por pessoas brancas e outros por pessoas negras. Nós não tivemos uma lei de apartheid, mas se nós formos em alguns locais da sociedade, vai estar lá o apartheid, em quem nos serve e em quem é servido. A própria universidade brasileira é assim. Quem é a maioria dos docentes,
dos discentes, e quando você vai indo para o pessoal da limpeza, da segurança, vai também tendo um aspecto de cor. A pobreza nossa também nos informa a cor. Então, há uma divisão muito bem, assim, evidente. Só basta a gente olhar e entender dentro do processo histórico. Então, aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade de nos identificarmos enquanto pessoas negras, justamente por isso. Então, reconhecer que o racismo existe é algo primordial e algo que não é feito. E a psicologia, ela passa por isso. Foi um dos meus embates na minha formação. Eu, desde sempre, me soube mulher negra, uma pessoa negra. Isso começou na escola, porque a minha família é toda negra, então a questão de cor nunca foi uma questão a ser colocada, ou que me causava algum tipo de estranhamento. Quando eu fui para a escola, pré-escola, creche, 5 anos, que comecei a perceber que eu era tratada diferente. E era uma diferença no demérito. Aí eu comecei a perceber o que eu tinha de diferente das pessoas com as quais eu convivia. Então, ali já fui marcada racialmente, pela via da desigualdade, porque eu quero deixar bem claro aqui que não tem problema ser diferente. As diferenças todas que existem não é o problema. O problema é quando essa diferença ela é transformada em desigualdade. Desigualdade do direito à vida, desigualdade do direito ao acesso aos direitos, como você disse, né, os direitos humanos, um grande guarda-chuva. Mas quem são os humanos? Né? A raça nos desumaniza. Esse conceito de raça, então entrando um pouco nessa questão, é um conceito puramente social. Tentou-se provar através do racismo científico que nós temos diferenças de perímetro do crânio que nos diferencia. Mas foi comprovado que não existe diferenças suficientes no genoma humano, essas diferenças fenotípicas que a gente observa, que diz que nós somos diferentes em espécie. A espécie é humana, é uma só. Raça é um conceito sociológico que foi criado para legitimar as desigualdades feitas em nome da raça. Então, eu, na minha formação, não tinha isso ainda muito claro, esse conhecimento mais político, histórico da raça. Eu sabia que eu era negra, até me deparar com um texto que me foi dado lá na antiga universidade, onde falava da cultura do branqueamento, que o Brasil passou por uma lei de branqueamento no pós-abolição, quando se incentivou a imigração branca europeia e se impediu a imigração africana, no intuito de misturar, usar a miscigenação para acabar com a mancha negra do país, já que agora o negro não serviria para o trabalho livre. Aí eu fiquei pensando o quê? Sério mesmo? Teve uma lei, eu li lá no rodapé 500 vezes aquilo, e aí eu comecei a ter essas aproximações com esse histórico, com esse passado. Até que eu cheguei na FIO, e tive uma experiência que você bem acompanhou, de iniciar o movimento no centro acadêmico, nesse centro acadêmico, ser vítima, então, de 2 pichações racistas, primeira vez que isso aconteceu comigo na minha trajetória de vida. E aí começou todo um embate do por que aqui na psicologia nós não temos teorias que explicam como que a raça subjetiva as pessoas. Por que na psicologia nós temos a ideia de um ser humano universal, que nós consideramos que nossas teorias dão conta de todas as pessoas, independente da região que elas moram, da classe social, do sexo, do gênero, do grupo racial que elas pertencem? Por que nós não pautamos isso, sendo que isso causa experiências completamente adversas e diferentes para as pessoas? Por que quando eu fui vítima dessa violência, muitos docentes lidaram como se nada tivesse acontecido, colegas, futuros psicólogos e psicólogas, lidaram como se aquilo fosse só ciúme, se você apareceu demais, se você falar disso, você vai fomentar ainda mais, ou seja, a política do silêncio. E nós temos uma política do silêncio muito acirrada quando se trata de racismo. A Marielle é prova disso. Ela foi silenciada no corpo, de todas as bandeiras que ela carregava. Então, essa política de silenciamento, ela fere demais. E aí, quando você tem algo explícito de racismo, você vai denunciar nos órgãos públicos e eu entrei em contato com um delegado que disse, não, isso aí não é racismo, isso aí é só questão de gênero, porque você é mulher. Mesmo lá na inscrição, escrito neguinha. E ele disse que neguinha, ele é o jeito que ele tratava a esposa dele por ser carinhoso. Então, nós temos isso, a dificuldade de entender e nomear aquilo como é racismo, sim. Aí você pensa num psicólogo que vem de uma formação que não é pautado sobre isso e encontra na clínica
seu paciente ou paciente negro e negra, que conta questões que a própria pessoa não sabe nomear, porque o sistema é perfeito para isso, para você não saber nomear aquilo, como racismo, e incorre em dizer que não, que isso é coisa da cabeça da pessoa, que talvez aquilo não seja tudo isso, que se a pessoa começar a ver aquilo, ela vai começar a sofrer por algo que ela própria está criando. Olha a perversidade disso, de você não ter nenhuma escuta, de você não ter nem essa questão nomeada como uma questão de ser ouvida por um saber psi numa sociedade brasileira com mais de 50% da população. E por muito tempo eu me perguntei, a gente está fazendo psicologia para quem, gente? Quando a gente não pauta a raça, a gente está fazendo psicologia para quem? Ou será que essas pessoas não pensam que vão encontrar pessoas negras na sua clínica? Ou quando elas forem para as instituições, CRAS, CREAS, a própria escola, elas não vão encontrar população negra lá? Ou a própria pessoa racializada por ser branca, porque o branco é sim racializado, embora não se diga que a raça é branca, pensar como que o seu lugar interfere no lugar daquela pessoa que está sendo assistida pelo seu saber, né? Como que a branquitude tem privilégios e tudo mais. Então, eu fiquei muito impactada quando eu fui entrando em contato corporalmente com essas questões, dentro da própria universidade, de ser a estudante negra de psicologia dos anos finais, que estava tensionando essas ausências, esses silenciamentos, percebendo que era muitas vezes um discurso solitário, procurando meus pares, né, meus colegas negros e negras, para ter um corpo mais coletivo para pensar essas questões, tendo apoio de alguns professores, né, você foi um deles, que estavam atentos a isso, abrindo espaço nessas aulas para discutir isso, sob negação de outros também. A pessoa que fez essa inscrição foi feita uma caça às bruxas, como se tira o racista da fio, acabou o racismo. Completa, assim, incompreensão do racismo institucional. Porque se aquilo acontecer na instituição, é porque a instituição ela está marcada pelo racismo. Nas suas campanhas publicitárias de vestibular, na fala de estudantes negros, corpo docente negro quase inexistente, administração, então nem se fala, mas quando você vai para o serviço de limpeza, de segurança, lá estão as pessoas. Então, problematizar onde nós estamos, né, no interior de São Paulo, numa instituição muito colonialista ainda, muitas coisas que escaparam, né, a isso. E aí, no meu TCC, eu fiz uma pesquisa de campo, onde eu fui conversar com psicólogos e psicólogas negras e negros, perguntar, e aí, como é que o racismo atravessa a atuação de vocês? Como é que o racismo atravessa a formação de vocês? E aí, muitos relatos dizendo justamente isso. Na minha formação não foi dito. Minha formação era muita questão de classe e não de raça. As pessoas achavam que o problema era classe, não raça. E diziam, não, mas a psicologia social te serve nisso. Aqui nós estamos falando de raça. Você não precisa falar de racismo. Ou quando falava de raça para problematizar as cotas. Né, para dizer que não, que as cotas não eram devidas, que somos todos iguais. Tem até uma pesquisadora, ali, a Vainie Schuckman, que fala sobre branquitude, que ela fez uma entrevista, né, com as pessoas em São Paulo, e numa das perguntas ela disse assim, você acredita que o racismo existe na sociedade brasileira? Sim. Todas as pessoas brancas responderam sim. Você gostaria de ser tratado como os negros são tratados na sociedade? Não. Então, você entende que pessoas brancas e pessoas não brancas são tratadas diferentes na sociedade. Sim. Você é a favor das cotas raciais? Não, porque somos todos iguais. Ela ficou assim, como assim? Que dissociação cognitiva? Você acabou de afirmar que tem diferença. Você não queria ser para não receber o mesmo tratamento. Mas na hora de pensar sobre as cotas, você disse que não, porque somos todos iguais. Então, assim, reconhecer o racismo é uma coisa, assumir posturas de combate a ele é outra. E ninguém quer ser racista. Todo mundo tem um amigo racista, mas ninguém é. Então, tem muito isso, assim, de entender o que é o racismo. Que é também como que você pontuou no começo. Racismo não é só eu vir aqui e chamar alguém, seu neguinho, seu macaco, vai comer banana. Isso é uma das formas de você manifestar o racismo. Mas o racismo ele é muito mais profundo que isso. O racismo está na estrutura da sociedade.
Quando você, durante séculos, por lei, por uma ação do Estado, você colocou um grupo de pessoas sobre um regime de desumanização, que foi a escravidão, e teve outro grupo que foi privilegiado por a desumanização desse, que enriqueceu em cima desse grupo de uma mão de obra apenas. E aí hoje você tem uma distribuição das riquezas do país nesse mesmo grupo, e tem esse outro grupo que é negligenciado na saúde, a saúde da população negra é algo muito negligenciado. Nós, mulheres negras, no sistema de saúde, somos menos tocadas quando temos consultas ginecológicas, temos um tempo menor de atendimento, a mulher negra recebe menos anestesia em partos, e recebe mais violência obstétrica, baseado na ideia de que somos fortes, parideiras, a gente aguenta. Nossas crianças morrem por mortes evitáveis, doenças curáveis, não só as crianças, mas todo mundo. Inclusive, nós temos aí o genocídio da população negra, que não nos deixa mentir sobre isso. Então, na pandemia, é mais fácil um jovem negro morrer do que um senhor branco, idoso, com todas as comorbidades em saúde. Então, é mais fácil um jovem negro saudável morrer do que esse senhor. Então, esse é o racismo que eu estou dizendo. Esse racismo que não é dito, que está nas escolhas afetivas que nós fazemos, que está em quem nós contratamos ou deixamos de contratar. Na minha pesquisa apareceu muito isso, uma psicóloga do RH, ela tinha um currículo excelente, passou por várias situações, como, por exemplo, fazer entrevista por telefone com a pessoa, e a pessoa ser aprovada para a segunda fase. Chegou na segunda fase, quando ela foi entrevistar, era um senhor branco de 40 anos, que quando encontrou ela, disse, por favor, moça, você me serve um cafezinho, por gentileza? E ela disse assim, tudo bem, eu sirvo, porque eu serviria a qualquer pessoa, faz parte, né, da minha gentileza. Aí, quando ela sentou com o cafezinho na frente dele e começou a entrevista, ele se assustou que era ela a psicóloga que entrevistou ele. Como você, mulher negra mais nova que eu, vai avaliar se eu posso ou não posso ocupar determinado cargo? Ele ficou todo desconcertado. Quando ela fazia entrevista coletiva, de seleção de grupo, com mais pessoas, os outros candidatos achavam que ela era mais uma candidata, né? Porque psicólogo, nós já temos uma imagem de quem é o psicólogo ou a psicóloga. Então, não tinha esse reconhecimento. E um dia, ela resolveu mudar de empresa, uma amiga intermediou a vaga dela com a outra equipe, ela enviou o seu currículo, a pessoa adorou, falou, nossa, ela tem tudo que nós precisamos, até que ela pediu o LinkedIn, mandou o LinkedIn, nunca entraram em contato com ela. Ela começou a perguntar para essa amiga, o que teve de errado? Teve alguma informação no meu currículo que não ficou bem clara? Eu gostaria de saber para melhorar. Até que aquela amiga dela disse, olha, amiga, desculpa, é que para a vaga que estavam precisando, eles não contratam pessoas negras. E o LinkedIn tinha foto que o currículo não tinha. E uma pessoa com um currículo maravilhoso. Então, é disso que se trata. Não é classe, é raça. Eu, Eduardo, posso ter um ótimo currículo, mas nós temos lá a boa aparência, que foi algo que a Sueli Carneiro pontuou muito, principalmente nos anos 80 e 90, que era o que colocavam nos currículos, né? Precisamos de tal pessoa, mas com boa aparência. Quem é essa boa aparência? Quanto que nós temos de oportunidade de emprego perdida justamente por esse racismo? Quem é que trabalha nos cargos que nós almejamos? Qual é o perfil? Então, o racismo está aí. O quanto que nós não temos teorias que deem base para trabalhar com a questão racial, quanto que nós somos uma psicologia majoritariamente branca. O CFP, em 2012, fez uma pesquisa sobre os psicólogos e psicólogos do Brasil. Quem são? E aí se constatou que 89% dos psicólogos são mulheres. Então, somos psicólogas. É uma profissão feminina. 67% ocupada por pessoas brancas. Então, podemos dizer que somos uma profissão de mulheres brancas. E mais de 50% dos cursos de psicologia são ofertados no sul-sudeste do país, onde, racialmente falando, são as regiões mais brancas do país. Então, somos uma psicologia branca, ofertados por pessoas brancas, onde nós não falamos de raça. E raça inclui, sim, também as pessoas brancas. Então, na clínica,
e nas atuações, a gente está, na verdade, reforçando. O próprio Conselho Federal de Psicologia, em 2002, lançou uma resolução que normatiza como que o psicólogo deve agir no seu compromisso ético com a sociedade na questão do combate ao racismo. Até separei aqui. No artigo 1º fala assim: os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão, contribuindo com seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e para a eliminação do racismo. Aí, os psicólogos eles não podem exercer de maneira alguma discriminação, né, o preconceito racial, eles não podem ser convenientes e se omitir perante os crimes de racismo, eles não podem se utilizar, né, de instrumentos e técnicas psicológicas para manter, reforçar os estigmas em relação ao racismo, não podem contribuir, né, com serviços e eventos que sejam de natureza discriminatória. E o artigo 6º, os psicólogos não se pronunciarão nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar o preconceito racial. Então, nós temos a nossa profissão, assim, no Conselho Federal reconhece que o psicólogo deve agir no combate ao racismo. Nós temos também uma cartilha do CREPOP, que é o Centro de Referências, né, em Políticas Públicas da Psicologia, que em 2017 lançou Psicologia e Relações Raciais, né, os subsídios técnicos e teóricos para os psicólogos. Então, isso é tudo fruto do movimento de psicólogos e psicólogas negros e negras que estão nas instâncias deliberativas da psicologia, pontuando esse lugar de ausência, esse lugar de urgência. O Conselho aí de São Paulo é muito ativo, tem GT de trabalho sobre psicologia, relações raciais, tem uma produção de cartilhas. O da Bahia também, né, por ser a Bahia, um estado majoritariamente negro, então tem essa representatividade. Mas aqui já está aqui em Goiás mesmo, não tem esse grupo de trabalho, em muitos estados do país não tem grupo de trabalho, não tem essas questões. Então, vai muito da gente democratizar a psicologia, e tudo isso que tem porque nós estamos aqui fazendo psicologia também. Né? Então, um pouquinho disso tudo é o que atravessa essa minha percepção, né, do quanto que a psicologia ainda precisa caminhar bastante nessas questões. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu vou pedir para você, eu acho que vai interessar para todo mundo. Fala para a gente o número dessa resolução. É resolução 018/2002. Uhum. CFP, resolução CFP/2002. Legal. E você citou um texto sobre cultura do branqueamento. Você lembra o título? Esse aí não me lembro exatamente, porque foi meu primeiro contato com isso. Foi numa nota de rodapé, numa disciplina à distância que eu tive. Mas tem essa questão do branqueamento. Tem estudos sobre branqueamento, branquitude, da Lia Weiner Schuckmann, que é uma psicóloga, pesquisadora aí de São Paulo, que ela, inclusive, começou a estudar as questões raciais por ela ser de origem judia. Então, ela tem na família dela essa questão do racismo muito marcado. Mas aqui no Brasil, ela e os judeus são entendidos como brancos, porque aqui nosso racismo é anti-negro. Então, ela começou a pesquisar, então vou pesquisar sobre branqueamento, como que a branquitude, como que a raça opera para o branco. E esse branqueamento foi um projeto de Estado, escrito branqueamento. Não foi uma ideia que alguém lá colocou, não, foi uma política de Estado, por meio da miscigenação, de branquear-nos nós no corpo mesmo, no físico, do negro. No caso, o negro com o branco vem o mulato, que o mulato tem um termo muito racista, porque justamente diz dessa cruza, porque no reino animal nós temos o cavalo e o jumento, são raças diferentes, que quando se cruzam tem a mula. A mula é um híbrido, e por sua vez ela é estéril. Então, pela concepção racista de que brancos são uma raça e o negro são outra raça, e quando se cruzam, dá quem? O mulato ou a mulata. Então, por isso que esse termo é racista. E para muitos eugenistas era uma degenerescência. Como você, pessoa branca, vai, né, na sua descendência, misturar esse sangue? Mas, a partir do momento que teve esse encontro, que não foi harmonioso nem romântico,
por virtude do estupro da mulher negra, que era propriedade, unidade lucrativa de trabalho, se teve as primeiras miscigenações. A gente não pode perder isso de vista, porque hoje nós somos identificados como um país miscigenado. Aqui não tem raça, somos todos, todo mundo tem sangue negro. Que beleza, né? Todo mundo tem sangue negro. Tem muitas pessoas e muitos que têm sangue negro, sim, nas mãos. Embora tenha sangue nas veias, não tem no fenótipo. E nosso racismo aqui é de fenótipo. Você, Luiz, pode ser um afrodescendente no sentido de ter parentes na sua ascensão negros. Mas você não sofre racismo. Porque você tem o seu fenótipo branco, você é lido como branco. Você pode sofrer racismo por alguém saber que você tem algum parente negro, ou você tem algum traço negro, um nariz ou coisa parecida. Diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é assim. Você sofre o racismo de origem, de onde que você vem, né? Então, a Angela Davis mesmo fala o quanto que o estupro, na época da escravidão, era feito como uma questão de correção. Era uma ferramenta de correção. Se você for insolente, reclamou do trabalho, a mulher poderia sofrer esse tipo de correção pelo estupro. O homem era, assim como a mulher, era mutilado, açoitado. Então, na escravização, não existia essa diferença de gênero. A mulher era desprovida de gênero, porque ela trabalhava na mesma quantidade de horas e cargas que o homem. Ela era uma trabalhadora. Então, trabalhava igualmente. Ela só era vista como mulher na hora do estupro, do castigo. Então, disso veio muitas miscigenações. Por muito tempo, o Brasil foi mal visto por ser miscigenado. Dentro disso, as pessoas frutos desse estupro, por serem mais claras, tinham um lugar diferente na distribuição. Eram capitães do mato, você não era mais trabalhador, você era mais claro, você poderia ser capitão do mato, quem sabe a mucama, ter um trabalho mais leve. Mas a maioria do trabalho das mulheres na escravização era na lavoura. Engana-se quem acha que, porque a mulher tinha vantagens, ela só ficava dentro de casa, quem pegava no duro mesmo eram os homens. Não. As mulheres negras, a Angela Davis traz isso no seu livro, Raça, Gênero e Classe, o quanto que elas eram exploradas assim como as crianças. Então, a raça, ela desumanizou. Não tem diferença por você ser criança, por você ser idoso, ser mulher, ser homem. Você é a unidade lucrativa de trabalho e nós vamos te explorar. Então, tem muito essa questão, e o branqueamento começou aí, nessa violação do corpo da mulher, até depois, quando se proibiu o tráfico negreiro, vamos explorar essa mulher no seu útero. Ela vai produzir a nossa mercadoria. Então, quanto mais filhos nós pudermos tirar dessa negra escravizada, melhor. E os filhos poderiam ser tanto dos senhores, como os de outros homens negros escravizados, porque a criança herdava a condição escrava da mãe. Era isso, até ter a lei do ventre livre e tudo mais. Então, essa questão do branqueamento já começou aí, e depois foi política de Estado. Já que agora nós tivemos trabalho livre, vamos continuar misturando todo mundo para clarear ao máximo. O negro com o branco fica o mulato com o outro branco vai ficando branco, até que fica tudo branco. E se acreditava não só num branco nos traços, mas um branco no comportamento, porque a raça engloba isso, não é só o corpo. É o comportamento, é a ancestralidade, é a religião, é a cultura, é a política. Então, foi um ledo engano, porque não deu certo. Nós até hoje estamos aí. Não foi possível apagar a mancha negra do país, né? Eu, inclusive, agora, esse mês, agora que passou, de junho e julho, fiz um teste de DNA étnico. E descobri que eu tenho quase 50% do meu DNA da África. Fiquei muito feliz em saber disso. Porque eu não tenho, assim como meu esposo tem, eu não tenho a possibilidade de remontar a minha árvore genealógica, de chegar em quem foram meus parentes que vieram da África. Né, o negro, no Brasil, é fadado a ser brasileiro, porque os registros desse crime foram queimados. Né, a história, ela oculta essa parte. Já meu esposo consegue descobrir quem foi o ancestral dele que saiu lá da Europa e pegar os registros do porto, da assinatura, quem saiu. Então, esse foi o sequestro, né? Os danos simbólicos, materiais, que a população recebeu.
Mas quando eu tiver uma literatura sobre branqueamento mesmo, posso te mandar, você pode compartilhar na descrição do vídeo. Manda, por favor. Manda, por favor, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a gente. Já que você tocou na questão do racismo nos Estados Unidos, é uma questão que me incomoda. Eu já vi algumas pessoas debatendo a esse respeito, né? Por que um assassinato como o do George Floyd causou tanta comoção e que deve sim causar, porém os casos no Brasil, que só esse ano, não sei foram quantos, a gente tenta acompanhar, a gente chega a não conseguir, não consegue contar, né? De garotos, eu vejo muito isso, os casos de garotos negros que estão voltando da escola, indo para o trabalho, fazendo qualquer coisa, assim, qualquer atividade cotidiana, e são assassinados e muitas vezes vítimas de violência policial. Por que os casos brasileiros não causam essa comoção toda? O que você acha? Porque eu entendo que aqui no Brasil nós temos uma trajetória de luta diferente. Os Estados Unidos passou por direitos civis, né? Por uma luta por direitos civis. Se você perguntar assim, qual a porcentagem que você acha que é a população negra nos Estados Unidos? Eu honestamente não sei. Mas pelo que você, assim, vê na televisão, quanto que você chutaria que é a população negra? A gente fica a impressão de ser meio a meio, 40% população negra. Sim, essa é a impressão, mas a realidade é que é 11%, de 11% a 15%. Bem menos do que no Brasil. Né? Bem menos. Mas qual a diferença? Que lá eles têm o poder de ter seus canais, ter as suas mídias, terem as suas produções. Tem os seriados majoritariamente negros, Todo Mundo Odeia o Chris, várias séries que inclusive são reproduzidas na nossa televisão, que a gente pensa, nossa, realmente eles aparecem tanto quanto os brancos e tiveram uma trajetória de luta diferente da nossa, né? Mas numericamente eles são minoria mesmo, lá nos Estados Unidos. Teve um presidente que foi o Barack Obama. Então lá esse tipo de violência que acontece policial, ela tem uma reação muito diferente da nossa aqui no Brasil, mas não é porque nós aqui não temos movimento, que nós aqui não temos resistência, muito pelo contrário, nós temos o movimento negro que está aí há muito tempo. Na própria escravização, nós tivemos os quilombos, o maior deles foi em Palmares, que durou mais de 30 anos. Tivemos aí resistências como a Dandara, o Zumbi e tantos outros, que trabalharam justamente contra esse regime, e hoje, até hoje, a gente luta contra isso. Só que o Brasil guarda para os Estados Unidos essa diferença. Lá se admite que o racismo existe. Lá a miscigenação é menor. Você não vê com muita frequência pessoas negras de pele mais clara, você vê bastante pessoas negras retintas. Então lá tem bairros afrocentrados, igrejas, bairros, pelo todo o regime de apartheid que teve. Eles tiveram que se organizar e se unir. Então, dificilmente se misturam. Hoje, dependendo se uma pessoa desavisada vai num bairro negro, ela é avisado, olha, não é seguro você andar aqui. Né? Então, eles têm uma consciência racial maior que a nossa. Aqui, pelo processo do branqueamento, na miscigenação, eu não sou negra, sou moreninha, queimada do sol. Né? Eu tenho nariz fino. Eu fui, inclusive, elogiada por, você é uma negra bonita porque você tem traços finos. Aí eu pergunto, então quer dizer que eu sou uma negra bonita pela minha parte branca? Que é essa, né? De não ter o nariz típico de pessoas negras, embora tenha a boca, tenha o cabelo, tenha o tom da pele. Então, aqui a gente tem esse engodo de identidade. Você tem dificuldade de se nomear, eu sou negro, eu sou moreno. Porque ser mais claro te dá um trânsito social maior. E muitas famílias antigas quiseram justamente esse plano, porque quero branquear minha família. Por favor, vocês só me casem com pessoas brancas para a gente branquear a família, para não ter esse problema de passar por racismo, de sofrer. Se puder nascer com cabelo bom, é melhor ainda. Por isso que é tão difícil hoje em dia a gente ter isso, o pardo. O pardo é papel.
mas é a confusão, né? Tem gente que diz, eu não sou tão negro para ser reconhecida como negro, mas eu não sou tão branca para ser branca. Não, você não é branca, porque é aí que mora o mistério. Vamos supor que eu e você tenhamos um filho, e o filho nasce parecido comigo. As pessoas vão ler, é uma criança miscigenada. Os nossos filhos obrigatoriamente vão ser miscigenados, porque nós temos, né, pertencimentos raciais diferentes. Só que se o filho nascer parecido comigo, ele vai ser o pardo, o mulato. Se nascer parecido com você, vai ser miscigenado, mas não vai ser lido como miscigenado, vai ser branco. Mas branco por quê, se ele é miscigenado? Porque o mulato, o pardo, é o branco que não deu certo. Não deu certo esse branqueamento. Porque aí tá o traço negro. Aí tá o pé na senzala, que é super racista essa expressão. Né? Aquele ali tem o pé na senzala. Olha o nariz. Olha a testa. Olha isso. Olha aquilo. Então, nossas famílias interraciais é outra questão que a gente encontra também. Eu me identifico com aquele lado da família. Que é uma coisa que eu encontro no meu relacionamento, que eu não encontro atualmente, mas que eu posso vir a encontrar. Por isso que, desde já, essa questão da Dandara ter o nome que ela tem, de eu ter literatura para ela, com personagens negras, para ela desde já se identificando com a ancestralidade negra que ela tem. Você tocou na questão do termo pardo. A gente tem esse termo muito usado ainda em estudos demográficos, é utilizado pelo IBGE no censo ainda, né? Sim, porque a categoria negro é entendida como preto e pardo. Quando você vai lá se autodeclarar, é preto ou pardo. Aí a pessoa olha assim, não, preta eu não sou. Mas eu também não sou branco, como está dizendo aqui. Ah, então eu sou pardo. É o limbo, né? Eu sou pardo. E aí o movimento negro entende que pardo e preto é negro, porque não é branco, não gosta dos privilégios da branquitude. E se você é pardo, é porque você tem uma ascendência negra, obrigatoriamente. Né? Muito bem. Obrigado pelos seus esclarecimentos até aqui por trazer aí as informações que são indispensáveis para a gente. Eu vejo até honestamente uma dificuldade para a gente ter acesso às informações, né? A esse respeito. Eu fico com a impressão de que o que chega a nós é um debate sobre o racismo bem superficial, bem uma coisa assim, às vezes meio assim, viva Nelson Mandela, viva Zumbi, mas assim, tá, o que eles fizeram, o que eles representam, qual foi a luta, né? Isso Exatamente. falta bastante ainda no sistema educacional, tanto na escola quanto no ensino superior, na nossa formação, desde o momento que a gente nasce, que a gente aprende a falar, né? Eu penso que falta esse conhecimento para nós, né? Por falar em formação, eu gostaria que você falasse para a gente sobre possíveis estratégias para trabalhar contra o racismo em escolas. Como que a gente pode pensar isso? O que está ao nosso alcance fazer? O que é bacana de fazer? O que parece boa ideia, mas na verdade não é? O que você pode orientar para a gente? Bom, a primeira coisa que eu posso orientar é que se cumpra a lei. Que nós temos uma lei aí, né? A 10.639 de 2003, que é uma lei que obriga as escolas, instituições escolares, a ensinar a história da cultura afro-brasileira. A identificar o que nós temos hoje no Brasil de cultura, de comida, de questão cultural, material, que vem da contribuição das pessoas negras. Qual que era a história de África? Porque o que a gente aprende na escola é o quê? Nós somos descendentes de escravos. Ponto, acabou. Não somos descendentes de escravos e não éramos nada antes disso. Não se fala na diáspora, porque nós não brotamos aqui no Brasil do nada. Né? Inclusive, a questão da conformação do negro na sociedade brasileira. Porque nós temos aí o índio, que são os índios, né? As etnias indígenas, a gente também coloca o índio neo-índio. Ponto. O negro e o índio. Tá, o que quer dizer isso? Quando nós pensamos no continente africano, de etnias distintas, culturas distintas, a gente condensou tudo no negro, que foi o nome que o branco deu,
E na mesma questão indígena, a gente continua tudo no índio, né? E aí nós temos o branco, o europeu, o português, que foi quem trouxe os africanos para o Brasil, encontrou os indígenas num processo de dizimação total. E aí, essas três vertentes culturais e étnicas que formaram o país. Só que aí você não encontra os subsídios disso, você só entende que o negro foi quem trabalhou, escravizado durante centenas de anos, o índio era ignorante, foi catequizado, que bom, né, que chegou essa bênção branca no Brasil, e o branco que era o intelecto, a inteligência. Então você já começa aí de uma desigualdade, tanto é que hoje o Brasil deveria, né, ser laico, mas não é, nós temos religiões de matriz europeia, nós demonizamos as religiões de matriz africana, desconhecemos a de origem indígena, a nossa língua é a língua do colonizador, nossos costumes são do colonizador, e a escola, quando fala dessa história, não coloca a perversidade do sistema, coloca só como algo que foi necessário, porque o sistema capital da época era esse, e só fizemos o que a maioria do mundo fez. Porque nenhuma pessoa branca, quando lê a história e vê que os seus antepassados escravizaram pessoas, se sente com vergonha. Ninguém se sente com vergonha desse passado. Porque quem conta ele é pela perspectiva de quem colonizou e viu aquilo como necessário. Aí nós precisamos mudar narrativas. É preciso que se conte a história de outro ponto de partida, de outra perspectiva. Conte do ponto de vista indígena. Como é que foi receber, né, os desconhecidos, os imigrantes aqui? Tem um antropólogo indígena muito famoso, que ele faz várias participações, não vou me recordar agora o nome dele, mas ele diz assim, os índios, quando viram os portugueses chegando com doenças, eles não sabiam nem diferenciar uma fruta da outra, não sabiam qual fruta que era venenosa, qual fruta que não era, nós os ajudamos. Se a gente quisesse, nós poderíamos ter deixado eles morrer das doenças deles, ter afogado eles. Ou seja, já foi os índios, os indígenas, olharam para esse outro com um olhar de alteridade, de conhecer o outro. Esse outro que chegou, já olhou esses outros com um olhar de dominação. O que daqui que a gente pode tirar? Vamos pegar o pau-brasil, vamos dar as nossas joias para eles e vamos explorar até não querer mais. E nós temos apenas uma narrativa. Qual é a história oficial do Brasil? Quando Pedro Álvares Cabral chegou na Bahia, aqui nas nossas terras. Aí o Brasil começa a ser contado daí, mas o Brasil já existia antes daí. Quem que eram os negros antes de chegar aqui em África? Como que foi feito um sincretismo religioso? Como que eles não puderam fazer seus rituais, suas culturas, e acabaram fazendo isso de maneira que ficasse escamoteada para poder fazer, mas que hoje está aqui, está nos formando até hoje. Então, a primeira parte é cumprir a lei. Uma vez eu pesquisei sobre isso, encontrei um professor do Paraná, que ele fez uma apostila, e essa apostila era para cumprir a lei 10.639. Eu pensei, nossa, que legal, vou abrir. Ai, sério, eu não devia ter abrido. Por quê? Ele começou assim. Porque os negros são culpados pela escravização, porque os negros escravizavam os africanos, escravizavam os próprios africanos. Não entendendo que esse processo de escravizar é um processo que existe no mundo inteiro. Inclusive, tribos inimigas, quando uma vence a outra, se escraviza os vencidos, mas não é uma escravidão como foi essa feita na diáspora. Era uma escravidão que você, para pagar uma dívida, eu vou te escravizar até pagar a dívida, não vai passar para o seu descendente essa dívida. Não existe um mercado capital de transatlântico que transporta pessoas durante séculos para isso, que se lucra com isso. Então, é em contextos completamente diferentes. E aí, ele quis dizer, conforme os textos que ele juntou nessa apostila para cumprir a lei, que os negros têm dívida histórica com eles mesmos. Não com os brancos, que os brancos só fizeram mais do mesmo, e que então, se eram escravos no Brasil, eles também eram escravos na África. Então, esse aluno dessa escola, que teve acesso ao cumprimento da lei, ele vai saber o quê? Que, nossa, além de ele ser escravizado, os antepassados dele no Brasil também são em África, olha que beleza.
E na justificativa do documento estava isso. E o mais absurdo de tudo é que sabe quais eram as fontes que ele usava? Yahoo Respostas. Ele pegava fragmentos do Yahoo Respostas para justificar isso. Aí fazia um texto e colocava questões para os alunos responder. Olha, eu me dei um circuitico interno, assim, eu pensei, não é possível. Não é possível que eu estou lendo isso. Então, assim, primeiro passo, então, na escola, para a gente ter um mínimo de democracia, é democratizando o ensino e cumprindo essa lei. Para que as crianças negras possam se identificar de maneira positiva com a sua história ancestral, saber da resistência, porque senão parece que o negro foi uma pessoa passiva durante toda a escravização, que não teve resistência. Não se fala de quilombo, olha o que foi o quilombo dos Palmares, que inclusive acolhia pessoas brancas. Olha o que foi as lutas, as sabotagens, como que foi o movimento negro no próprio abolição, porque não foi um ato de benevolência pura e simples da princesa Isabel. O que tinha por trás disso, engendrando isso? Esse é um ponto, né? A questão de ter representatividade no livro didático. Quais são as figuras e imagens que você, quando vai montar seu plano de aula, mostra para as crianças? Geralmente, em análises de pesquisas feitas, os personagens negros sempre são subalternos. Basta saber um clássico, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem são os personagens negros do Sítio do Pica-Pau Amarelo? É o Saci. Inclusive, o folclore é muito racista, né? O Saci, o negrinho do pastoreio, o Saci malandro que rouba as coisas, né? O seu Barnabé, que servia, a tia Anastácia, que também servia, era a mãe preta. A farinha, tanto é que tem hoje a farinha Dona Benta, né? Mas quem fazia o pão era a tia Anastácia, mas a farinha tem o nome da Dona Benta, né? Então, assim, sempre subalternos. Personagens negros sempre subalternos, com estereotipados, né? Essa questão da própria imagem, desenho, como é apresentado. Então, é importante que as escolas também tenham outras imagens, outras narrativas para apresentar para as crianças. Que tenham professores conscientes racialmente do seu lugar, tanto brancos quanto negros. Essa questão de estética das crianças, principalmente das meninas negras, que são menos tocadas pelas professoras, principalmente o cabelo. Tem pesquisas assim absurdas do quanto que na educação infantil as crianças que vão para a escola, elas ficam muito sensíveis. Chegam na escola a primeira vez, muitas choram, só que só algumas dessas que choram são acolhidas. Nem todas são acolhidas pela professora, tipo, pega no colo e acalma. Tem crianças que ficam chorando, e não é qualquer criança, né? Os professores se pontuarem por que aquele aluno é entendido como o problema, aquele que não vai ser nada na vida. Quem é esse aluno? De onde vem? Geralmente aluno pobre e geralmente um aluno negro que veio da periferia. E achar que aquilo ali é problema inato. Pau que nasce torto nunca se endireita. É o tchan, né? Referência ao tchan. Então, tem, assim, se fazer cursos mesmo, que ninguém é obrigado a saber de nada, mas tem cursos para procurar especialização, procurar conhecimento, problematizar suas práticas, fazer a consciência negra devidamente, ser estereotipada, né? Para não fazer aquela coisa do checklist. Ah, só vamos falar de negro em novembro, mas no resto do ano vamos continuar fazendo tudo igual. Aqui mesmo em Jataí, a escola da Dandara, eu tive todo esse cuidado. Pensei, bom, vou colocar minha filha na escola. Que escola que eu quero para ela? É uma escola nova, que já tem uma literatura, tem o Emicida, tem aquele livrinho Amoras, do Emicida, já tem, inclusive, literatura de casal homoafetivo, de a fulaninha tinha 2 pais, 2 mães. Tem, inclusive, o Marx, o Capital para Crianças, nessa escola. E tem professoras negras, que para mim também é muito importante, principalmente para criança, assim, ter aquela referência à professora negra. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Inclusive, quando eu fui questionar do calendário, que eles fizeram o calendário, eu falei, fulano, onde é que está a consciência negra aqui? Eu não vi vocês nenhuma programação. Ela falou, não, então, vou ter que rever mesmo esse calendário. Mas a gente faz isso durante o ano inteiro. Nós já temos professoras, nós temos literatura, nós já fazemos a nossa parte o ano inteiro. Então, novembro não precisa ter aquela marca de fazer só em novembro. Eu falei, tá bom, isso aí, muito bem. Né? Brilhou os meus olhinhos. E era um pouco disso que a gente trabalhava no estágio também, né? Essa questão racial, do quanto que aparecia.
Enquanto que eu lá em Guatumá, da psicologia, a tia da psicologia, né? Eu já era a tia da psicologia, não era a moça da limpeza e nem a moça que estava recebendo eles, era da moça da psicologia. E eu sempre carreguei esse discurso, falando com as crianças, olha, sempre me coloquei como negra, né? E nós tínhamos alunos negros lá. E às vezes a queixa da criança não vem como racismo, mas vem como uma exclusão, que ela não sabe nomear. Mas simplesmente me excluem, não me incluem, me qualificam de coisas que eu não gosto. O professor não me leva a sério, duvida das coisas que eu faço. Né? E o papel está em nomear, dar nome às coisas. Duas coisas que eu gostaria de frisar. A gente está caminhando para o fim do nosso tempo, mas também não precisa se preocupar que a gente pode ficar até a hora que você quiser também. Como eu disse, a casa é sua, né? Acho que uma coisa assim, a gente não tem que ficar restrito ao Dia da Consciência Negra. Ele é sim importante. Tem um amigo meu que não é acadêmico, não fez faculdade, uma vez me disse uma coisa assim bastante importante. Ele falou assim: olha, o problema é que se não tem Dia da Consciência Negra, não vai falar em dia nenhum, né? Mas a gente também não pode ficar restrito a isso. Eu vou chamar o palestrante, a palestrante, o negro, negra, só em 20 de novembro, só em novembro, então, só. Não vamos chamar em outros dias, né? É uma coisa que deve ser pensada, né? E que você citou aí um conceito que é muito importante, que é a profecia autorrealizadora, né? A escola bota o olho e fala assim, não, esse menino tem cara aí de maloqueiro, não vai dar certo na escola, vai ser terrível, vai ser marginal. E aí, consequentemente, a escola dirige menos recurso, menos tempo, menos proximidade, etc. E aí, por isso chama profecia autorrealizadora, né? Aquilo que você está esperando que vai acontecer, aumenta a chance, infelizmente, de que aconteça, né? Sim, Porque você tá mesmo produz né? aquilo. Uhum. Sim. Muitas questões importantíssimas mesmo. Vou mandar um recado pro pessoal aqui, quem quiser fazer comentário e pergunta, dá tempo. Vou mandar um oi aqui para quem se manifestou. A Marina, que é estagiária de Psicologia Escolar e Educacional esse ano. Então, aqui, ó, o encontro aqui, ó, das diferentes gerações do núcleo de estágio. O núcleo de estágio que a gente continua. Nesse momento, a gente está sem atividades, né? A gente só está com a supervisão online. Mas assim que a gente tiver a vacina, a gente volta. Um abraço para a Roberta Estopa, do Coletivo em Frente, para o Evaldo, que foi o meu aluno em Tupã, na FAP, ele é psicólogo na área social, para a Camila, que é assistente social também do Coletivo em Frente, para o Daniel, meu amigo de Paraguaçu Paulista, que está sempre acompanhando. O Daniel é músico, mas daqui a pouco se forma em psicologia, de tanto que ele assiste as coisas que a gente faz aqui. O Evaldo está mandando um comentário aqui, vamos ler. Fazendo artigos sobre o racismo e só agora descobriu a Virgínia Bicudo, apesar de todo o pioneirismo e contribuição dela para a psicanálise. Fala dela mais um pouquinho, então. Fala dela um pouquinho para a gente, Dudu, por favor. Então, Virgínia Bicudo, eu também não sabia da existência dela durante meu curso. A maior parte do meu curso a gente sabe quando a gente vai atrás, como o Evaldo disse, né? Ou seja, na psicanálise brasileira, ela fez parte daquele grupo que se transformou na Sociedade Brasileira de Psicanálise. Ela foi uma das pessoas que estava ali, né? Virginia Bicuda, ela teve avós e avós que foram aforreados, né? Ela é fruto de uma relação interracial. Eu tinha deixado no meu computador até uma fala sobre ela, mas eu estou no computador do Didier. E ela foi defender a psicanálise fora. Ela conheceu uma pessoa muito, desculpa a palavra, foda da psicanálise. Ela saiu do Brasil, passou um tempo fora na Europa, conversando com psicanalistas que estavam na efervescência no momento, voltou para o Brasil para mostrar essas contribuições. Fez, inclusive, curso de psicanálise. Foi a primeira mulher negra psicanalista do Brasil, né, que fez a formação em psicanálise. Teve um estudo sobre mulatos no Brasil, em São Paulo, se eu não me engano. Ela teve um dos primeiros estudos brasileiros sobre raça, foi da Virgínia Bicudo. E quando a gente estuda psicanálise, ela não é nem citada.
ela não é nem citada. Então, além dela ter sido pioneira na psicanálise, ter sido uma das defensoras da psicanálise, fundamental para que se iniciasse a Sociedade Brasileira de Psicanálise, ter feito trabalho sobre raças já nesse período, ela não é citada quando a gente estuda psicanálise. Como que a gente estuda psicanálise? Assim, há muito tempo do nosso curso em volta da psicanálise, mas a Virginia Bicudo não é sequer nem mencionada. Aí volta naquilo, né? Onde que está a psicologia brasileira? Por que que a gente não cita esses trabalhos, esse pioneirismo? A gente está muito na Europa ainda, no modelo de pensamento europeu. Até a própria questão de a gente ter teorias nossas aqui, né? Com um pé aqui, sempre se perguntar quem, onde, como. Porque até, por exemplo, pessoas negras, uma no Rio Grande do Sul, uma em São Paulo, outra na Bahia, é diferente. Vem da onde? Do centro, vem da zona rural, vem da periferia. Tem essa diferença. Com a identidade de gênero. Enfim, são muitas particularidades, peculiaridades que nós não estamos atentos. E aí, mas não, é bandeira. Você está querendo tornar a psicologia uma bandeira, né? Militância. Tive essas críticas na minha formação, que a psicologia não deveria ser militância. Inclusive, tem uma bancada evangélica da psicologia, que é contra o aborto, inclusive, que acha que a psicologia não deve se posicionar sobre essas questões. Fico com dó de quem chega no consultório dessas pessoas, sinceramente. Como que a gente vai trabalhar em prol do bem-estar do ser humano, porque esse é o princípio geral da nossa profissão, né? Trabalhar pelo bem-estar do ser humano. Como que a gente vai trabalhar por isso se a gente não considera o racismo, a desigualdade social, se a gente não leva isso em conta, né? E aí você falou da questão, isso chega no nosso consultório, e aí a gente corre o risco, então, de relativizar essa dor, de colocar daquele discursinho de resiliência, né? Não, o racismo existe, mas você supera, é coisinha que você pode fingir que não existe, sei lá, alguma coisa assim, né? Se fosse uma dor menor, como se existisse isso de dor maior ou menor, né? Sim, com certeza. Inclusive, teve um exemplo, assim, rapidinho. Eu estava numa reunião do CRP em Assis, um dia, e aí tinha uma psicóloga, que era da psicologia escolar, a Angela Soligo. E aí ela contando que estava conversando com uma colega psicóloga que atendeu um caso de racismo numa escola, e que aí ela perguntou para essa colega, como foi sua conduta mediante isso? Aí a psicóloga respondeu, eu conversei com ele, né, disse que ele tinha que lidar melhor com essas coisas e tal. Aí ela perguntou, você não conversou com a escola, a direção, os pais, assim? Não, conversei só com ele. Aí ela virou assim para a colega dela e falou assim, então quer dizer que você fortaleceu o lombo dele para ele voltar a receber chicotado de novo. Porque trabalhar resiliência é isso, ela disse. Aí eu tava lá e falei, acredito, alguém que entendeu como é que funcionam as coisas deveria acontecer. É difícil. Esse discurso aí que fala que tratar dessas questões é partidarizar a psicologia é uma distorção tremenda da coisa, né? Tremenda. A gente tem que continuar lutando. Lutar, aliás, não continuar simplesmente, a luta só se intensifica, né? Cada dia que passa, eu vejo a luta só se intensificando nas inúmeras frentes, né? Tem uma mensagem aqui do amigo meu, Marcos Correia, professor de geografia em Ourinhos, já esteve aqui em live comigo 2 vezes. Grande abraço, meus amigos, você também. É importante discutir essas questões e construirmos coletivamente uma sociedade justa, inclusiva e verdadeiramente democrática. Radicalizar a democracia, tarefa de todos nós. Sem sombra de dúvida, não vejo como a gente falar de democracia se não houver verdadeira igualdade, inclusive no que diz respeito a acabar com o racismo. Né? É utopia falar que a gente pode acabar com o racismo, Dudu? Olha, para o momento de atual, eu acredito que seja. Até porque é estruturante, mesma coisa do capitalismo, né?
Mas não haverá democracia enquanto houver racismo. Então, a nossa luta ela é pertinente. Ela é uma luta que veio antes de mim, está comigo, vai continuar com a minha filha e vai, só vai. Até um dia nós tornarmos as coisas mais justas. Se for preciso quebrar com o sistema. Resetar, começar de novo. Porque é um sistema que está servindo. Porque ele não é, se for só perversidade, é uma coisa, mas a partir do momento que o racismo ele sustenta uma série de privilégios, sustenta um poder para um grupo, esse grupo não quer perder esse poder. Então, se eu preciso, para eu estar em cima, eu preciso que você esteja embaixo, Luiz, sinto muito. Você vai ficar embaixo porque eu vou meter o pé no seu pescoço. Para você se manter onde você está. Porque eu preciso manter o meu lugar. Né? Muito bem. A gente tem aqui mais um comentário da Benilde, tema pertinente, fala potente da psicóloga Eduarda, aprendendo aqui com essa conversa. Que bom que o pessoal aí está acompanhando, está podendo aprender, também estou aprendendo muito. Eu não sei se o pessoal repara, mas eu fico aqui, ó, caderninho na mão, aqui anotando tudo, porque são informações indispensáveis para a nossa prática, não é? Lembrando o pessoal aí que não pôde acompanhar a live, não tem problema, ela fica disponível na íntegra aqui no Facebook e em breve eu coloco no YouTube uma versão editada, mas na verdade a gente fala uma versão editada, mas não vai ter o que editar aqui, a conversa foi muito boa, fluiu muito bem, gostei demais de contar com a sua presença aqui. Eu gostaria de fazer uma última fala, uma última orientação para a gente, por favor? Só agradecer. Agradecer o espaço, o convite. Como eu disse no começo, é muito bom estar aqui com você, conversando, né, amigo aí. Amigo, né? Você é meu amigo. É meu professor, foi meu professor e é meu amigo. E a Orins me permitiu ter essa proximidade maior com os professores. Que eu venho de uma formação de professores, é de um lado, os estudantes são do outro, de não morar na mesma cidade que eu estudava, de não ter colegas residentes também na mesma cidade da faculdade, então sempre teve uma coisa muito só na hora da aula mesmo. Então, o Orins me proporcionou ter essa proximidade, ter esse encontro com a minha própria negritude, de ter sido uma estudante que foi ouvida. Você foi um desses professores que me acolheu, principalmente no estágio, nas questões que a gente sempre pontuou, sempre admitiu a existência do racismo. E hoje em dia, pessoas que admitem a existência do racismo, para mim, embora seja algo evidente, obrigação de todo mundo, mas quando está num espaço de poder, como é o da sala de aula, como é de ser docente numa instituição pública, formando pessoas, formando profissionais, é imprescindível. É imprescindível se colocar nesse lugar também de aprender, aprender com a experiência do outro e nem que esse outro seja o seu estudante, né? Porque vem de outra matriz que é diferente da sua, muitas vezes na classe, no gênero, né? Então, não tem como a gente não pautar isso. Então, para mim, estar aqui hoje é revisitar um lugar muito bom, muito fortalecedor para mim. E eu espero que cada vez mais essa página siga avante com sucesso, abordando temas tão primordiais, imprescindíveis aí para uma sociedade mais justa e igualitária, que enquanto houver racismo não vai ser. Mas estamos aí para fazer os enfrentamentos necessários. Então, só agradecer todo mundo que esteve com a gente, que comentou, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Nossa, faz tanto tempo que a gente não conversava, não é? Depois que você foi embora de Ourinhos, a gente teve aí umas vivências intensas que você citou de passagem no tempo que você esteve em Ourinhos. Eu penso que é importante a gente fazer no mínimo o que está ao nosso alcance, porque às vezes eu vejo pessoas assim que ficam muito em dúvida na militância contra o racismo, na militância contra o machismo, enfim, todas as formas de militância ficam muito na dúvida, mas eu não sei por onde ir, né? Não sei. Eu penso honestamente assim, começa pelo que dá, né? Pelo que está ao seu alcance, que é o seu ambiente de trabalho, que é a sua família, né? E aí devagarinho com formação também, evidentemente, a gente vai ampliando possibilidades, né? Nossa página aqui
vai estar sempre aberta para a gente debater essas e outras questões. Aqui não tem medo não, a gente vai debater mesmo. Tem que ter esse espaço para a gente falar disso tudo. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite, disponibilizar o seu tempo. Aí, é claro, né? Pode deixar aí o seu contato profissional para a gente, por favor? Posso? Como é que eu faço? Eu escrevo? Não tem como escrever aqui, né? O eu falo. Como é que é? Pode O meu falar que eu e-mail. escrevo nos comentários e aparece aqui. Ah, tá. O que você quer de contato meu? Você quer meu e-mail, meu Puxa o telefone, número. Você meu tem Instagram? um WhatsApp profissional, alguma coisa assim, para quem quiser um atendimento online, quiser trocar alguma ideia? Eu tenho. Eu tenho meu WhatsApp, que não tenho dois. Eu tenho um só, mas não tem problemas. Você que sabe, passa o que você quiser. Se quiser passar e-mail também, não tem problema nenhum. Não pode ser WhatsApp, WhatsApp flui mais rápido. Pode ser? Então fala pra gente aqui que eu vou É escrever. 064 64. 9 Uhum, 9963 uhum. 3618. E aí, alguém se quiser me seguir lá no Instagram, que meu Instagram não chega a ser uma página profissional, assim, profissional. É eu. E eu sendo eu, numa dessas coisas que sou eu sou psicóloga. E aí tem algumas produções minhas textuais, mas não é assim, algo. E aí o meu Instagram é psico. Peraí. Arroba Ah, psico. Ponto. Eduarda Rodrigues. Então aí o pessoal que quiser entrar em contato com ela, quiser aí mais informações, quiser troca de materiais e também, né, lembrando, quiser atendimento, afinal, é psicóloga, tá aí fazendo É, o atendimento online também já há algum tempo. Então tá à sim. disposição o contato dela aí para todo mundo que quiser. E é isso então. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Muito obrigado você, Duda. Muito obrigado a todos e a todas que puderam aí comentar, que puderam comparecer de alguma forma. Toda terça, às 19h30, a gente tem aqui uma live. A gente sempre vai trazer um tema pertinente, sem medo de ser feliz, sem medo de falar o que tem que ser dito. Vamos estar aqui sempre juntos. Valeu, gente, e até uma próxima. Até, muito obrigada.